This chair is so good I could stay here forever. Hey everyone, how's it going? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre modal verbs. Hoje vocês vão aprender como utilizar o modal verb could em inglês. Então, se você já assistiu o primeiro vídeo sobre como utilizar can e está aqui curioso para saber, vem comigo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o modal verb could. Meu nome é Gilson Maia, seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez aqui e você gosta de aprender inglês, gosta de estudar gramática de uma abordagem um pouco mais diferente, aprender mais vocabulário para conseguir se expressar melhor e aos poucos conseguir finalmente se expressar com mais naturalidade e mais autonomia, você está no lugar certo, então te convido a se inscrever no canal, dá o like também e sempre comentar, então interaja com o conteúdo, não seja indiferente. E aproveita também, compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês acham que também esse vídeo possa ser relevante. Porque hoje a gente vai avançar um pouco no estudo de modal verbs, falando sobre o uso do could. No vídeo passado, a gente falou sobre o can, que pode significar poder, conseguir, ser possível, ter permissão, você ter uma habilidade para fazer algo. E o could, em alguns casos, vai ser o passado de can. Então, se eu quero dizer que eu podia fazer ou que era permitido eu fazer alguma coisa no passado, eu vou utilizar o could. E aqui percebam também que quando eu utilizo could separadamente, a pronúncia vai ser mais forte. Could, could. Só que assim como can, quando eu coloco ele numa frase, ele vai ter uma pronúncia mais reduzida, com o schwa sound. Então ficaria como could, could, could. Por exemplo, você quer dizer, quando eu era mais jovem, eu podia ficar a noite inteira acordado sem me cansar. When I was younger, I could stay up all night and not get tired. When I was younger, I could stay up all night and not get tired. Então, viram que aqui eu disse I could stay, I could stay, I could stay. Também você pode dizer que você não conseguia fazer alguma coisa. Aqui também tem a ver com conseguir. Por exemplo, você quer falar que o som estava tão alto que você não conseguia ouvir a outra pessoa. It was so loud I couldn't hear him. It was so loud I couldn't hear him. I couldn't hear him. Não conseguia ouvi-lo. Aqui então você já vê que a gente utilizou a forma negativa. Could, could not. Could, could not. Quando você contrai, couldn't, couldn't. Então vocês vão ver mais pra frente que esse couldn't é utilizado em várias expressões. E outro uso muito importante de could é quando você quer pedir permissão em um contexto que pede mais formalidade. Quando você está na empresa, numa reunião de negócios, quando você está falando com uma pessoa mais velha, você quer mostrar mais respeito e você quer pedir permissão para fazer algo, é aconselhável utilizar o could em vez do can. Por exemplo, você chegou numa empresa e gostaria de conversar com uma pessoa, o responsável. Aí você pergunta, could I speak to Mr. Smith, please? Could I speak to Mr. Smith, please? Poderia conversar com o Sr. Smith, please? Ou você está no meio de uma reunião, quer interromper a pessoa para fazer uma pergunta. Não perder a linha de raciocínio que você está pensando. Você pode dizer, excuse me, could I ask you a question? Excuse me, could I ask you a question? Could I ask you a question? Poderia te fazer uma pergunta? Então, could sendo utilizado em contexto mais formal, tanto para pedir permissão, quanto para pedir um favor. Could you turn up the volume, please? Could you turn up the volume, please? Você poderia aumentar o volume, por favor? O could também é utilizado para expressar possibilidade, quando no seu ponto de vista é uma possibilidade, mas algo muito incerto de acontecer. Você está meio que pensando nas possibilidades que algo pudesse acontecer. Por exemplo, seu amigo está te falando sobre uma vaga de emprego que ele viu na internet e você sabe que ele queria muito entrar nessa empresa. Então você quer dizer, poderia ser a chance que você queria. Poderia ser a chance. Você está falando de uma possibilidade ainda que remota. Então, it could be the chance you needed. It could be the chance you needed. It could be the chance you needed. Poderia ser a chance que você precisava. Você está assistindo televisão, está vendo que eles estão propondo uma nova lei de combate ao crime. Aí você quer dizer, nossa, muitos crimes poderiam ser evitados. A lot of crime could be prevented. A lot of crime could be prevented. Então, a lot of crime could be prevented.
poderiam ser evitados. É uma possibilidade que, ainda que remota, existe e você está comentando sobre ela. E por que eu disse que o could vai ser passado de quem, mas não é sempre que isso vai acontecer? Porque o could, ele também pode ser usado para fazer sugestões, dar sugestões. Vocês estão decidindo no fim de semana o que fazer, o que a gente vai fazer à noite? Aí você vai falar, a gente podia ir no cinema. É bem parecido com o que a gente usa no português, né? A gente podia ir no cinema. We could go to the movies. We could go to the movies. Então, para falar que você conseguia fazer algo no passado, você podia fazer algo no passado, para pedir permissão, para pedir um favor, falar que algo é possível, né? Seria interessante caso acontecesse. E para fazer sugestões, nós utilizamos o could. Vai ter uma situação que você não vai poder utilizar o could, que é quando você quer falar sobre alguma conquista, algo que você conseguiu no passado. Por exemplo, eu consegui comprar a casa dos meus sonhos, eu pude comprar a casa dos meus sonhos. Aqui, a gente não utilizaria o could. I could buy the house of my dreams. Em vez de could, você poderia utilizar o to be able to. Lembram que eu falei para vocês na aula passada? To be able to, aí conjugando no passado. Ou ainda o manage to. Manage to é quando você consegue fazer alguma coisa, você dá um jeito, você arruma uma maneira de conseguir alguma coisa. Então aqui você poderia dizer I was able to buy the house of my dreams. I was able to buy the house of my dreams. Ou I managed to buy the house of my dreams. Então quando você quiser dizer que você teve sucesso em fazer alguma coisa, use to be able to ou manage to, em vez de could. Teve um incêndio no local, mas todo mundo conseguiu escapar. Então você pode dizer everybody was able to escape. Everybody was able to escape. Ou everybody managed to escape. Everybody managed to escape. Então todo mundo conseguiu escapar, teve sucesso em escapar. Essa é uma observação muito importante, então já deixa anotado aí para não se esquecer, hein? Galera, antes da gente ir para as expressões utilizando o could, já deixa aqui uma frase nos comentários para você praticar. Para ajudar vocês, o que vocês podem dizer? O que vocês conseguiam ou podiam fazer quando vocês eram mais jovens, crianças, adolescentes? Então vocês podem deixar assim: When I was younger, I could. When I was younger, I could. Quando eu era mais jovem, eu podia ou eu conseguia, e aí aqui vocês vão colocar o complemento. Então, por exemplo, eu podia acordar às 10 da manhã. I could wake up at 10 a.m. Então, when I was younger, I could, mais o complemento. Então, deixa essa estrutura aqui nos comentários, que é uma forma de você praticar. E me diz aí, você sabia como utilizar o could? Tá fazendo sentido para vocês? Já deixa aqui nos comentários a sua frase, que eu corrijo para vocês também. E não se esquecendo do nosso clube de membros, R$ 2,99 por mês que você paga para ter acesso a benefícios exclusivos, conseguir assistir os vídeos antes de todas as outras pessoas, ter prioridade na resposta também nos comentários, sugerir mais vídeos. Então, faz sentido para você ter vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo? Então, dá uma olhadinha lá, R$ 2,99 por mês. Vai ser um prazer ter você no clube de membros comigo. Indo agora para as expressões que utilizam could. Lembram que lá no começo do vídeo eu disse assim: This chair is so good I could stay here forever. Então, que eu poderia ficar aqui para sempre. Então, para algo que não é realista, você pode utilizar o could. I could stay here forever. Eu poderia ficar aqui a vida toda, para sempre. Ou você pode dizer: eu estou tão cansado que eu podia dormir por uma semana. Oh, I'm so tired I could sleep for a week. I'm so tired I could sleep for a week. Então, para falar sobre coisas que não são realistas, você também pode utilizar o could. E aí, sabe quando você quer mostrar indignação que alguém fez alguma coisa para você? Você quer dizer assim: cara, como você pôde fazer isso comigo? Como você conseguiu fazer isso comigo? Aí você vai utilizar essa estrutura aqui. How could you? How could you? Tipo, como você pôde? Como você conseguiu? Você pode parar aqui. How could you? Ou você pode mencionar o que a pessoa fez. Então, nossa, como você pôde me abandonar, me deixar? How could you leave me? How could you leave me? Ou como você pôde se comportar daquele jeito? How could you behave like that?
Então você está indignado, você não acredita que a pessoa fez aquilo para você. How could you do that? Outra estrutura muito comum, vocês vão ver em séries, em filmes, é couldn't care less. Couldn't care less. É o literal, não dá a mínima. Tá c... Você não tá nem aí para o que aconteceu ou para as outras pessoas. Então, I couldn't care less. Hoje, por exemplo, tem o jogo da seleção brasileira à noite, mas tem um monte de pessoa que não tá nem aí. Então você poderia dizer assim, I couldn't care less about the national team's game tonight. I couldn't care less about the national team's game tonight. Então, couldn't care less não dá a mínima, não tá nem aí. Inclusive, tem uma aula completa explicando várias formas de você dizer que não tá nem aí em inglês. Vou deixar aqui para vocês olharem que vale muito a pena, tá? Uma aula completaça e muito boa. Lembrando que em alguns casos você vai ver as pessoas utilizando na afirmativa. I could care less. I could care less. Que é o mesmo significado, não dá nem a mínima. Se você for parar para analisar, não faz muito sentido, porque você teria que usar na negativa, mas vai ser muito comum você ver as pessoas utilizando na afirmativa. I could care less. O significado, contudo, não muda, é o mesmo. Não dou a mínima. I couldn't care less. E quando alguém te fala uma coisa que você concorda 100%, você pode dizer I couldn't agree more. I couldn't agree more. Vocês estão lá assistindo o filme, aí seu amigo fala This is the best movie ever made. Esse é o melhor filme já feito. E você concorda com ele, é o seu filme preferido. Aí você fala I couldn't agree more. I couldn't agree more. Esse é bem literal, né? Não podia concordar mais, eu não podia estar mais de acordo. I couldn't agree more. E o oposto também, se ele falar This is the best movie ever made. Você fala, cara, você tá louco, esse filme é horroroso. Então você poderia dizer I couldn't agree less. Quer dizer, cara, eu não concordo em nada com o que você tá falando, tá ficando doido. I couldn't agree less. E aí, você sabia de todas essas expressões que eu acabei de mostrar para vocês? Tem mais alguma que você saiba e queira compartilhar com a gente? Já sabe, né? Comentário no vídeo, like, compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo possa ser interessante. Agradeço muito a vocês terem dando muito apoio para a página, visualizando, curtindo, comentando, respondendo as perguntas na comunidade. Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, também mandem mensagem para mim. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.